Boa tarde, galera. Estamos aqui com vocês nesse período de crise para trabalharmos um pouquinho à distância. Nesse momento, como foi dito, nós vamos trabalhar com as questões que eu passei para vocês para serem resolvidas nessa semana. E aí nós vamos trabalhar com gases, o módulo 6, o capítulo 16, ok? Com as questões que nós estávamos para trabalhar aqui na sala, que é a página 14. Então nós vamos seguir assim. Primeira questão. A primeira questão, nós vamos trabalhar com a questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Diz assim: um professor realizou com seus alunos o seguinte experimento para observar fenômenos térmicos. Colocou inicialmente uma quantidade de gás ideal em um recipiente adiabático, certo? Então, recipiente adiabático, nós vamos perceber que não há trocas de calor com o meio. Segunda afirmativa, comprimiu isotermicamente o gás a uma temperatura de 27 graus Celsius até a pressão de 2 atm. Então nós temos aí duas informações: a temperatura de 27 graus Celsius, que corresponde a 300 Kelvin, e uma pressão de 2 atm. Perceba que se eu falo de trocas de calor de um recipiente adiabático e uma transformação isotérmica, eu só tenho uma equação para ser trabalhada, que é a equação de Clapeyron, PV-nRT. Ele continua dizendo assim: liberou em seguida a metade do gás do recipiente. Então, primeiro, eu vou ter essa transformação, certo? Eu vou ter essa transformação, que eu tenho uma transformação adiabática e isotérmica, certo? E depois eu vou ter uma segunda transformação. Então, para essa primeira transformação, eu vou gerar um volume, onde PV é igual a nRT. Ele não deu nem o número de mols, nem a constante, que eu poderia até já colocar aqui, uma vez que a pressão está em atm. Se a pressão está em atm, a constante poderia ser 0,082. Mas eu vou deixar aí, vocês vão ver porque eu não vou mudar. Aí a pressão é 2 e a temperatura é de 300, que eu transformei 27 graus Celsius em 300 Kelvin. A partir daí, eu vou determinar o valor do meu volume, que vai ser 300 dividido por 2, 150 N vezes R. Ou seja, para qualquer número de mols, eu vou ter esse valor aqui multiplicado para nós darmos o volume. Em seguida, verificou que, mantendo o volume constante, a nova temperatura de equilíbrio térmico igual a 7 graus Celsius. Aí eu vou ter agora o gás em uma outra transformação, onde eu pego o número de mols e vou dividir pela metade. Por que pela metade? Porque eu liberei a metade do gás. O volume dele não muda, porque eu estou falando de uma transformação onde o volume é constante, certo? E agora eu tenho uma nova temperatura de 7 graus Celsius, que eu somo com 273, eu vou ter 280. Então, eu vou ter a seguinte expressão para determinar o meu gás, a pressão do gás final. Eu vou fazer a seguinte equação. Dividir o 280 por 2 deu 140 e vou substituir o meu volume que eu tinha encontrado anteriormente,
esse volume ele é 150 N vezes R. Lembra que eu não substituí a constante? Porque eu vou ter os dois do mesmo lado. Se eu tenho dois números que estão separados pela igualdade, eu posso simplesmente cortá-los, dividir um pelo outro. Aí eu vou ter, a pressão vai ser 140 dividido por 150, que vai dar uma pressão de 0,93 atm. Percebeu aí, Elisa? Você estava com dificuldade nessa questão, não estava encontrando o valor de 0,93. Espero que tenha tirado suas dúvidas aqui. Próxima questão. 2. A questão 2 é uma questão para nós utilizarmos a equação. É uma questão de aplicação. Ela diz assim: no controle de qualidade de produção de seringa para aplicação de injeção, fez o seguinte teste. Escolheu-se uma amostra da seringa fabricada e colocou 3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Quando ele bota metros cúbicos, eu já sei que é volume. Eu já tenho o meu volume inicial aí, de um determinado gás. Em seguida, levou-se o sistema para uma estufa em que o volume passou a ser 3,5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, tem o volume inicial e o volume final, ao atingir o equilíbrio térmico. Considerando que esse processo ocorreu sob pressão constante de 1,5 vezes 10 a quinta Pascal, calcule em joules o trabalho realizado pelo sistema. Perceba que eu tenho aí minhas informações, onde a distância está sendo dada em metros, o volume dado em metros cúbicos e a pressão medida em Pascal. Como todos eles estão dentro do mesmo sistema de medida, né, e eu quero o meu trabalho em joules, então eu não preciso transformar nada aí, ok? Aí ele vai dizer assim, tá, eu tenho pressão e volume, só que minha pressão ela é constante. Vocês não podem esquecer de maneira nenhuma que a pressão ela é constante. Se a pressão ela é constante, eu vou utilizar a seguinte equação para resolver. Tal, essa letrinha grega aqui, esse é o tal minúsculo, é igual pressão vezes volume. Então é só substituir. Eu vou pegar 3,5 e subtrair por 3, eu vou ter 0,5 e multiplico esse 0,5 por 1,5, certo? Então 0,5 multiplicado por 1,5 corresponde a 0,75. Beleza. E o que é que eu faço? Eu tenho potências de mesma base. Potências de mesma base, eu vou conservar minha base e vou somar os expoentes. Como é que eu sei que eu vou somar os expoentes? Porque eu tenho uma multiplicação. Então vai estar assim, mais 5 menos 6 menos 1. Na atividade de vocês está lá 0,075 joules, não é? Então espero que essa questão aí mostre para vocês a equação do trabalho de uma pressão constante. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 3. É uma questão também que vai trazer algumas informações que é importantíssimo vocês lembrarem e fixarem. Vamos interpretar aqui a questão comigo. Uma amostra de gás ideal sofre a transformação ABC expressa no gráfico pressão versus volume a seguir. Aí eu tenho um gráfico aí, certo? Que a questão nos fornece. Então esse gráfico ele tem as seguintes informações. A pressão é dada em ATM,
o volume é dado em litros. Essas duas informações é muito importante para a gente resolver as questões, né? Aí ele dá duas proposições. A primeira, a letra A, ele diz assim, ó, expressa em ordem crescente, do menor para o maior, as temperaturas das etapas das transformações gasosas A, B e C. Eu resolvi uma questão muito parecida com essa. Ao invés de retas, a gente tinha isotermas, né? Uma transformação isotérmica, onde a questão só me dava a pressão e o volume e pedia as temperaturas. Olha, lembra que da equação geral dos gases eu tenho as três variáveis: pressão, volume e temperatura. Só a temperatura que ela está o quê? Aqui embaixo. Ela passa dividindo, né? Ela está aí dividindo. E quando eu mudo ela do outro lado da igualdade, ela passa multiplicando. Logo eu posso dizer que a temperatura, né, é igual à pressão vezes o volume. Então no ponto a pressão de A é 5 e o volume é 1. 0,5 vezes 1, 0,5. Vou fazer a mesma coisa com B. Pressão de B, volume de B, temperatura de B. Logo, temperatura de B é igual pressão de B. Eu sei que é 1. Daqui, ó, a pressão de B é 1. E o volume de B, 2. Então, 1 vezes 2, 2. E por último, no ponto C, eu tenho, né, a pressão de C, que é 0,5, e o volume, que é 3. Então, 0,5 vezes 3, 1,5. Então, as respostas vão ser temperatura de A menor do que temperatura de C, menor que a temperatura de B. Então, A, C e B são as temperaturas de ordem crescente aí. A letra B é uma questão que vai nos trazer um lembretezinho, certo? De como resolver uma questão para encontrar o trabalho quando a pressão muda. Perceba que a pressão aqui, ó, ela muda. Ela não é mais constante. Então, quando é constante, eu utilizo a equação anterior que nós vimos. Pressão, temperatura é igual pressão vezes variação do volume. E quando ela é constante, nós vamos encontrar a seguinte equação, através da área da figura. Se vocês observarem aí, eu tenho um retângulo e um triângulo, ou dois trapézios. Ó, um trapézio aqui, ó, eu tenho um trapézio aqui e outro aqui, certo? Dois trapézios. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: um triângulo, certo? Essa parte aqui, e aqui um retângulo. Tá legalzinho aí minha figura. Eu sei que vocês não vão conseguir fazer igual, mas eu acredito que vocês conseguiram visualizar aí. Sendo assim, eu vou fazer o seguinte: a área do retângulo vai ser base vezes a altura. Tá aqui. Base vezes a altura. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então eu vou substituir. Quem é a base do meu retângulo? A base do meu retângulo é de 1 até 3. Então a base do meu retângulo é 2. E a altura do meu retângulo vai ser 0,5. Aqui. Tá aí. Só que tem um probleminha. Foi o que eu acredito que, mais uma vez, Elisa, que mandou as questões, não estava batendo os valores. E por que não estava batendo, Elisa? Porque você não levou em consideração que a pressão estava em ATM, o volume está em litros, só que a questão do trabalho é encontrada em joules. Então eu tenho que transformar
ATM para Newton por metro quadrado e eu tenho que transformar litros para metros cúbicos. Então, um ATM corresponde a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, como a base aqui é 2 e ele está pedindo em litros, aí eu transformo agora litros para decímetros cúbicos. De litros para decímetros cúbicos, eu volto uma casa. Quando eu volto uma casa, o que é que acontece? Eu estou dividindo por 1000. Mas por que por 1000? Porque está metros cúbicos. Então, quando eu for dividir por 1000, eu vou colocar aqui 10 a menos 3. E quando eu for transformar de ATM para Pascal, eu vou botar 10 elevado à quinta. Certinho? Faço isso nas duas equações. Então, eu vou ter 2 vezes 0,5 e eu vou ter 2 vezes 0,5 dividido por 2. Aí eu vou ter o seguinte valor: 1 vezes 10 ao quadrado mais 0,5 vezes 10 ao quadrado. Por que ao quadrado? Menos 3 mais 5 mais 2. Menos 3 mais 5 mais 2. Ô professor, e por que multiplicar? Por que multiplicar a parte inteira e somar os expoentes? É uma regrinha da gente. Quando nós temos as potências com base 10, se na multiplicação, a gente conserva a base, conservamos a base e a gente conserva a base e nós vamos somar os expoentes. Por isso que fica 10 elevado ao quadrado. Então, 1 mais 0,5, 1,5, vezes 10 ao quadrado, 150 joules. Ok, galera? Vamos seguir aqui para a questão 3, que é na página 16. Aliás, a questão 4. A questão 4, ela é uma questão que vem trazer algumas informações interessantes para a gente. Ele diz assim, ó: num sistema termodinâmico, um gás ideal recebe 300 joules. Está lá a quantidade de calor. Como é que eu sei que é a quantidade de calor? Que ele está recebendo essa energia. E ainda a questão diz mais.